Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado. Hoje eu converso com a Cleidiane Raposo. Ela foi aprovada no concurso da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará para o cargo 2, que é para a área de governança e gestão corporativa. Vai contar para a gente um pouquinho dessa preparação dela até conseguir essa aprovação. Então, Cleidiane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e parabéns! Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Cleidiane, para a gente iniciar, vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre você. De onde você é, sua idade, se não se importar, sua formação também. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, tenho 28 anos e atualmente eu sou casada, tenho uma filha de 3 anos e minha formação é em administração. Sou formada em administração na Universidade Estadual aqui da Paraíba. Legal. E o que que te atraiu então na carreira pública? No caso, eu tenho alguns familiares que são servidores públicos, mas a grande maioria são da área da educação, são professores, inclusive minha mãe, minha irmã. Então, quando eu estava ali crescendo, eu não quis muito seguir essa área da educação, mas sempre tive ali um atrativo pela questão da estabilidade, buscando sempre uma melhor qualidade de vida. E aí eu fiz a administração e trabalhei na iniciativa privada durante um tempo. E aí, quando a minha filha nasceu em 2020, eu percebi que eu gostaria de mudar algumas coisas na minha vida com relação à qualidade de vida, para mim e para minha família. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas que eu poderia fazer, mas esse período que ela nasceu, eu me dediquei bastante a ela, e só em 2022 que eu comecei a estudar, em março de 2022, que eu comecei a pesquisar sobre concursos públicos, ver como é que funciona, os cargos, os órgãos. E nessa época eu me lembrei de um professor que eu tive na universidade, que ele era um professor de direito tributário, e ele era auditor da Receita Federal. E ele falava um pouco como era a vida dele na época e me chamou a atenção e eu acabei me recordando e fui pesquisar sobre o cargo de auditor fiscal da Receita. E ali comecei a pesquisar e gostei do cargo, procurei ver o último concurso e tal, e decidi começar a estudar. Foi quando eu comecei, foi o meu primeiro cargo assim de concurso que eu busquei foi esse, de auditor da Receita Federal. E aí o pontapé foi esse. De lá para cá já fiz várias outras provas. Nesse da Receita Federal, eu consegui ir para a correção das discursivas, fiz para auditor mesmo, mas infelizmente acabei reprovando na prova discursiva. Mas aí de lá para cá já fiz várias outras provas e acabei mudando um pouco de área, saí da área fiscal e vim mais para a área de controle e gestão. Legal. Então, essa é a sua primeira aprovação. A CEPLAG é a minha segunda aprovação. Eu tive algumas aprovações em cadastro de reserva antes, no concurso da EBSER, que são dos HUs, dos hospitais universitários. Também tive na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para o cargo de administração. E em alguns outros eu tive, mas aprovações mesmo dentro da vaga. A primeira aprovação foi no concurso da Petrobras, que eu fiz agora esse ano, o processo seletivo público do 2023.2, mas a prova já foi esse ano, para o cargo de técnico de bens e suprimentos. E aí eu passei na posição 44. E para ampla concorrência, se não me engano, eram 57 vagas. Então, foi minha primeira aprovação dentro das vagas. E aí, em sequência, eu fiz o concurso agora da CEPLAG, né? Da Secretaria de Planejamento. Foi o concurso que eu fiz após esse da Petrobras. E até o momento também estou obtendo êxito na aprovação. Até o momento em terceiro lugar. Legal. Você ainda então não teve tempo de assumir os cargos em que você foi aprovada, né? Qual você pretende escolher? No momento, eu pretendo escolher o da CEPLAG mesmo. Não cheguei ainda a assumir, já teve uma chamada para a Petrobras, mas eu ainda não fui chamada. Mas eu pretendo ficar na CEPLAG mesmo. Legal. Vamos falar então um pouquinho sobre a sua preparação para concursos públicos. Você teve que conciliar trabalho e estudo ou pôde se dedicar quase que integralmente, né, já que tem filha pequena?
Durante esses 2 anos, né, que eu estudei, eu trabalhei em alguns períodos, algum período em home office, outro período presencial, mas o da CEPLAG, especificamente, eu só estudei e conciliei com a questão da maternidade, né? Que também demanda atividades suas, além do estudo. Então, para a CEPLAG foi isso, estudo e conciliando com a vida de mãe mesmo. Legal. Você já vinha então de uma base muito boa, né? Que concurso de área fiscal é um nível muito alto, inclusive tinha até passado em primeira fase. Então, como que você organizou a sua rotina, o seu novo cronograma para estudar para essa área que você prestou na CEPLAG? Isso, na verdade, eu fiz a receita, e depois da receita eu não consegui me motivar muito a continuar na área fiscal. Então, mais ou menos em outubro do ano passado, saiu o edital para a controladoria aqui da Paraíba, da Controladoria do Estado. E aí a prova, foi em março, então tinha um tempo de pós-edital bem generoso, vamos dizer assim, foi mais ou menos de outubro a março. E aí, como era no meu estado, e o conteúdo me agradou muito desse concurso da CGE, Paraíba. Então, eu decidi estudar para ele. Então, foquei, ia fazendo outras provas da área, né, da gestão e controle, mas foquei para ele. E aí, fiz a prova e eram só 2 vagas, mais 2 de cadastro de reserva para auditoria governamental. E aí, acabou que eu fiquei em oitavo. Então, eu não tive êxito, não tive a aprovação nessa prova também. Inclusive, até uma curiosidade é que ficou uma vaga de cotas em aberto e aí transferiram para a ampla. E aí chamaram até o quinto. E o quinto, o sexto e o sétimo estavam empatados, foram todos chamados e eu em oitavo não fui, por muito pouco. Então, acabou que eu também não passei nesse. E aí, quando eu fiz a prova em março, logo em abril já saiu o edital da CEPLAG. E aí na época eu estava pensando no CNU, depois que passou a CGE, eu fui focar mais no CNU. E aí quando foi em maio, o CNU acabou sendo adiado. Então eu tomei a decisão de voltar para a CEPLAG integralmente, e só depois da CEPLAG eu ia fazer uma breve revisão para fazer o CNU, porque me pareceu uma oportunidade muito boa. Principalmente porque meu intuito era conseguir ficar no Nordeste. Como eu sou paraibana, tenho minha família, a gente tem um convívio próximo. Então, meu intuito sempre foi fazer concursos, mas tentar um cargo fim aqui no Nordeste. Então, a CEPLAG me pareceu uma ótima oportunidade para eu conseguir isso. Então, foi quando saiu o edital da CEPLAG, em abril. Então, de abril até julho, eu fui para a CEPLAG, estudei só para ela. Legal. Em algum momento você pensou em desistir com essas reprovações? Em vários momentos. Em vários momentos. Até, inclusive, depois desse resultado da controladoria, eu fiquei bem desanimada, porque tinha chamado até o sétimo, e eu tinha ficado ali em oitavo, por um pontinho. E aí eu lembro que quando eu vi o resultado, eu estava com a minha cunhada. E ela até disse, Cleo, isso é sinal que tu tá muito perto. Tu tem que continuar, porque tu tá muito perto. É porque bateu na trave, a gente acha ruim, né? Porque a gente se planeja tudo, cria aquela expectativa, mas às vezes acaba não dando certo. E aquilo que eu já tinha, eu praticamente complementei. Quando saiu o edital da CEPLAG, eu já tinha ali uma boa bagagem, tanto da Receita quanto da Controladoria, desses concursos que eu fiz e acabei sendo reprovada. E por coincidência, eu fiz pouco depois o da Petrobras, eu nem estava estudando para o da Petrobras e acabei passando por conta dessa base que eu tinha feito nesses concursos anteriores. Interessante. Você se dedicou quantas horas por dia, então, nessa época que você estudou para ser CEPLAG? Olha, eu não conseguia contar bem, porque eu improvisava o dia como dava, assim. Eu acordava antes da minha filha para estudar antes dela, ver se conseguia ali 1 hora e pouco antes dela acordar.
E aí ela também estuda de manhã, eu pegava esse tempo também, mas aí durante o dia ficava uma coisa meio quebrada, era quando ela deixava, estava brincando com alguma coisa, e às vezes eu era interrompida várias vezes, então eu nunca consegui controlar bem. Mas era uma média ali de 6 horas por dia, no máximo isso, porque eu era bem interrompida. E você Mas conseguiu era mais ou fechar o menos edital? isso. Não. Inclusive, para mim, isso foi uma estratégia. Não me importar em fechar o edital. Eu tinha uma base na grande maioria das disciplinas de conhecimentos básicos, específicos e especializados também. Porém, tinha muita legislação específica do Ceará. Tinha a Constituição do Ceará, tinha o Regimento dos Servidores do Ceará. E na parte de especializados, que era a parte de maior número de questões e também da discursiva, que ia ser cobrada na discursiva, tinha vários decretos e leis específicas do Ceará. Então, eu decidi priorizar os conhecimentos especializados. Inclusive, foi até eu despertei isso depois de assistir a análise do edital, foi até o professor Bruno Bezerra que fez. E aí ele até destacou isso, ó, presta atenção nos especializados, porque a grande maioria das questões é dessa parte, desse conteúdo. E a discursiva também. Então, e a discursiva tem um valor muito alto na prova. Então, eu foquei nos especializados e fui revisar aquilo que eu já tinha visto, do básico e dos específicos. Então, aquilo que eu já tinha de base, de direito administrativo, constitucional, português, eu fui revisar. Eu não estudei nenhum conteúdo novo, então eu deixei a desejar todas aquelas leis do Ceará. Eu acabei não estudando só os decretos que caíam na parte, decretos e leis que caíam na parte dos especializados por conta justamente da possível cobrança na discursiva, e foi o que aconteceu. Que, de fato, a maior das discursivas cobrou esses decretos que estavam no conteúdo na parte de conteúdos especializados. Então, eu não fechei o edital, eu basicamente fechei a parte desses conteúdos, a parte do básico e do específico eu não fechei. Eu só revisei aquilo que eu já tinha estudado daquele conteúdo, que era uma quantidade assim considerável. Mas eu não fui estudar conteúdo novo dessa parte. Você conheceu Estratégia Concursos em que momento e por que que você decidiu utilizar o nosso material? É, eu conheci o Estratégia Concursos por meio de um anúncio no Instagram. Na verdade, em 2019, estavam surgindo os rumores de que ia ter concurso do INSS, se eu não me engano. E eu até cheguei a adquirir um curso, mas depois eu acabei desistindo de fazer, do próprio estratégia. Porque na época eu tinha outros focos, outras prioridades e não estava estudando para concurso. Foi realmente ali as notícias saindo e eu fui, comprei e depois acabei desistindo. Mas aí, isso foi em 2019. Mas aí, quando foi agora em 2022, foi quando realmente eu comecei a pesquisar. E aí, procurei indicações no Instagram, pesquisei, e foi quando eu me recordei do estratégia que eu já tinha visto anteriormente e resolvi comprar a assinatura para estudar para o concurso da Receita. E das ferramentas, o que que você preferia, mais utilizava? Eu sempre utilizei mais os PDF, mas em alguns assuntos específicos eu recorri às videoaulas, principalmente quando eu não conseguia entender, ou então nas disciplinas de exatas, que aí eu conseguia compreender melhor com o professor explicando. No início também eu usei muito a trilha estratégica, principalmente para o concurso da Receita Federal. Eu utilizei bastante, porque como eu não tinha essa vivência anterior, eu não sabia direito como estudar. Então, a trilha estratégica foi que me deu aquela luz de como eu ia estudar, como eu ia fazer os exercícios, como eu ia revisar. Então, eu usei também. E também eu sempre gostei muito de aulas de retas finais, hora da verdade. Eu sempre acho ali e principalmente as revisões de véspera. Tanto que até no caso da CEPLAG eu assisti a revisão de véspera. É, nervosa, né? Mas a gente assiste para tentar absorver alguma coisa, porque você fica naquela ansiedade
Então, eu sempre gostei muito das revisões de véspera e desses outros compilados, né? Que são mais de revisões mesmo. Hora da Verdade, Reta Final. Eu sempre usei essas ferramentas. Interessante. E como que você saiu dessa prova, então, da CEPLAG? Teve a sensação que tinha ido bem, que daria para passar? Eu saí meio duvidosa. Eu achei assim, comparado a outras provas, eu consegui sair com mais tranquilidade. Você se acostuma, acaba se acostumando a fazer provas. Eu estudei para poucas provas, mas eu acabei fazendo muitas, principalmente por essa questão da experiência. Então você acaba, depois de um tempo, indo com mais tranquilidade fazer. Porque não é só o que você estuda, você tem que estar com a cabeça boa no dia da prova. Então, eu sempre busquei usar métodos que me ajudassem nesse dia. Então, eu revisava e sabia que o meu papel eu tinha feito. Quando eu fiz a prova da CEPLAG, eu saí ali com aquele peso que você sente, você não sabe se foi bem, se foi mal. E também não depende só de você, depende de toda uma concorrência também. Você tem que tirar uma nota boa, você tem que ir para conseguir a aprovação. Então, eu saí um pouco desconfiada que eu poderia não ter ido bem, mas ao mesmo tempo confiante. E quando você viu, então, seu nome na lista de aprovados em terceiro lugar, lá no topo, como foi? No início assim a ficha não cai. Acho que até agora a ficha não caiu muito. Você você vê ali, parece que não é você. Com o tempo é que você vai começar a se acostumar com a ideia. Mas foi emocionante porque eu nunca achei que seria possível ver meu nome assim numa colocação tão alta. Então eu sempre pensava assim, acho que eu vou passar no concurso que tem muitas vagas, porque eu nunca vou conseguir chegar lá em cima, entende? Na minha cabeça era assim. Então, quando eu fiz essa da CEPLAG, eram só 5 vagas para ampla concorrência. E aí eu disse, eu vou fazer, mas eu acho muito difícil porque tem que estar lá no topo para conseguir entrar. E quando eu vi meu nome, eu fiquei na hora assim sem acreditar. E demora um pouquinho para a ficha cair. E você teve o apoio dos amigos e familiares nesse processo todo? Sim, eu tive apoio da minha família, do meu esposo, da minha mãe, meus irmãos, cunhados, da minha sogra também, do meu sogro. Eles me ajudaram tanto, às vezes até financeiramente, financiando material, como também dando aquele apoio moral, né? E também me ajudando com a minha filha. Então, muitas vezes ficavam com a minha filha, dando atenção a ela, para que eu pudesse estudar. Então, assim, de forma geral, eu tive. Apesar, é difícil a gente estudar para concurso, não é fácil, porque tem todo um peso em cima de você, aquela ansiedade, aquela preocupação, mas, assim, graças a Deus eu tinha pessoas que me ajudavam a aliviar um pouco esse fardo. Que bom, então. E que mensagem que você pode deixar, Cleidiane, para quem está assistindo aqui, sonha com uma aprovação também, está passando por esse momento que você sabe que não é fácil? Bom, o meu recado acho que é o clássico, né? De não desistir, de acreditar em você, em acreditar no seu potencial, porque muitas vezes a gente se desespera, acha que não consegue, acha que não é capaz. Como eu disse, eu achava que eu nunca ia conseguir ficar numa boa colocação em um concurso. Mas a gente tem que acreditar no processo, que aquelas pedrinhas que a gente vai juntando durante toda a aprovação, e a gente vai construindo ali todas as pedrinhas pequenas, a gente acaba construindo algo grande. Faz parte. A gente não aprende tudo de uma hora para outra. Então, não é fácil viver anos estudando. Você tem que ter consistência, tem que ter disciplina, você tem que entender aquilo, a importância que aquilo tem para você não desistir e continuar ali todo dia plantando de pouquinho em pouquinho até conseguir colher os frutos. E tá valendo a pena, né? Tá vindo esse resultado agora para você. Pois vale muito a pena, vale muito. A sensação assim de dever cumprido, de você realmente conseguir pegar tudo aquilo que você lutou.
que você batalhou, que você por tanto desejou e que achou que era impossível, você sentir isso assim nas suas mãos, é uma sensação de é indescritível. É uma Poder sensação desfrutar, muito boa. desfrutar Isso. E desse poder momento também de glória. descansar. Isso, e também descansar, que a gente se cansa muito, principalmente a questão psicológica, emocional. Então a gente é meio que assim, a gente perde como se tirasse um peso das nossas costas. E aí você consegue de fato relaxar e curtir Que bom. a aprovação. Aproveite bastante, então, as próximas etapas aí. Sucesso para você nessa nova vida profissional. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada também pela sua disponibilidade. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, tá bom? Então não esqueça o like no vídeo e o seu comentário também, parabenizando a Cleidiane. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe. Acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.